Em uma declaração contundente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que Zelensky, presidente da Ucrânia, é um líder ilegítimo e, portanto, não pode negociar com Moscou. Segundo Putin, o próprio Zelensky está proibido de realizar qualquer negociação direta com a Rússia, devido às restrições impostas por seu governo. Além disso, Putin destacou que o mandato presidencial de Zelensky já expirou, o que, segundo ele, compromete ainda mais a legitimidade de qualquer decisão tomada pelo atual líder ucraniano. Essas declarações foram feitas durante uma entrevista ao jornalista Pavel Zarubin, em que Putin relembrou eventos cruciais do conflito entre os dois países e explicou os motivos que, em sua visão, tornaram inviável qualquer acordo diplomático. Putin ainda revelou que as primeiras tentativas de diálogo ocorreram imediatamente após o início da chamada Operação Militar Especial, em fevereiro de 2022. Durante essas negociações iniciais, a Rússia apresentou uma proposta direta às autoridades ucranianas. Abre aspas. O povo das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk não quer fazer parte da Ucrânia. Deixem que eles se retirem, e isso encerrará o conflito, afirmou Putin. No entanto, meus amigos, de acordo com o presidente russo, a resposta de Kiev foi categórica: nós vamos para a guerra. Putin afirmou que a decisão de recusar a proposta russa foi o ponto de partida para a escalada do conflito. Apesar disso, Putin mencionou que as negociações continuaram até março de 2022. Nesse período, o governo ucraniano enviou um documento assinado pelo chefe de sua equipe de negociações. Segundo o presidente da Rússia, essas propostas feitas por Kiev formaram a base do projeto de tratado de paz elaborado na cidade turca de Istambul. No entanto, o avanço das negociações acabou estagnando e o conflito se intensificou. Mas qual é a posição russa sobre a soberania ucraniana? Durante a entrevista, Putin também argumentou que a soberania da Ucrânia é praticamente inexistente, afirmando que o governo de Kiev depende quase que inteiramente do apoio financeiro e militar do Ocidente. Ele declarou que o regime de Zelensky não duraria mais de um mês sem o financiamento contínuo dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Segundo o presidente russo, essa dependência enfraquece a autonomia da Ucrânia, transformando o país em um instrumento das potências ocidentais contra a Rússia. Essa visão reflete o discurso tradicional de Moscou, que há muito tempo acusa o Ocidente de usar a Ucrânia como uma plataforma para conter a influência russa na região. Outro ponto levantado por Putin foi a questão da legitimidade do governo de Zelensky. Ele destacou que o mandato presidencial de Zelensky expirou oficialmente em 20 de maio de 2024. Apesar disso, as eleições presidenciais na Ucrânia foram adiadas, com Zelensky justificando que elas só ocorrerão após o fim da fase quente do conflito com a Rússia. Zelensky afirmou que a realização das eleições depende de uma posição forte para a Ucrânia, ou seja, de avanços significativos no campo de batalha e de uma situação mais favorável para o país. Essa decisão gerou críticas internas e externas, com opositores acusando o governo ucraniano de usar o conflito como pretexto para prolongar sua permanência no poder. A declaração de Putin ocorre em um momento crítico do conflito, que já ultrapassa 2 anos e continua a causar devastação na Ucrânia, além de provocar tensões globais. A incapacidade de estabelecer um diálogo efetivo entre as partes reflete as profundas divergências sobre questões territoriais, políticas e de segurança. Do lado russo, o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk como estados independentes e a anexação de territórios ucranianos continua a ser pontos inegociáveis. Por outro lado, a Ucrânia, com o apoio de seus aliados ocidentais, exige a retirada completa das forças russas e a restauração de suas fronteiras internacionais. A ausência de avanços diplomáticos, somada à escalada militar, aprofunda o sofrimento da população ucraniana e aumenta os custos do conflito para ambos os lados. Com o prolongamento da guerra, a posição de Zelensky como líder ucraniano e sua capacidade de conduzir o país em meio à crise estão sendo cada vez mais questionadas.
Ao mesmo tempo, a Rússia enfrenta sanções severas e pressões internacionais crescentes, mas mantém sua postura firme sobre o conflito. A entrevista de Putin deixa claro que, na visão russa, qualquer possibilidade de negociação depende de mudanças estruturais na liderança e na política da Ucrânia. Enquanto isso, o destino das negociações e do próprio conflito permanece incerto, com implicações potencialmente graves para toda a segurança global.